Ô Alex, eu queria que você falasse, claro, além da questão da evolução ou não, né? Depende do que você achar a respeito do time pós-Diniz, mas eu queria especificamente nesse momento conversar com você a respeito do Lloyd. A gente tem as imagens, né, depois aí, do término dos melhores momentos e da decisão por pênaltis que parecia interminável nessa noite lá em São Januário. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação jogador e comissão técnica. O Lloyd é um personagem que ainda não caiu no gosto da torcida, né, para ser razoável. Ele entra no jogo, nem acho que ele tenha entrado mal ali, até que não entrou, conseguiu algumas arrancadas, acerta um chute bom ali, né, a bola ia na gaveta e o goleiro acaba fazendo uma grande defesa, e aí que surge o problema, né? Antes desse chute, o Diniz, a gente vai mostrar os lances daqui a pouco para vocês, o Diniz chama o Lloyd para uma orientação, o Lloyd não vai, aí me parece o Piton passa perto do Lloyd e fala, ô Lloyd, Diniz está te chamando lá para te passar alguma orientação. Ele faz um sinal, deixa ele falar, deixa ele para lá, não vou lá não, e não vai conversar com o Diniz. E aí, quando ele acerta esse chute, né, o chute na gaveta, o goleiro defende, ele coloca a mão nos ouvidos, né, olhando para o Diniz, assim, e aí, fala agora, como se fosse isso, fala agora. Mas eu nunca tinha visto isso do jogador, normalmente ele faz esse sinal, olha lá, aí ó, Diniz chama o Lloyd, vem aqui, ele não vai, o Diniz já fica bravo. Aí o Piton vai passar por ele, ó, você vai ver, ó, o Piton vai passar, deixa ele falar, ó, você vê que é o Piton que passa na imagem. E aí acontece esse chute, tudo isso é na sequência, tá? Ele chuta, um bom chute de fora da área, né? O goleiro faz uma boa defesa e ele vira pro Diniz ali e começa a fazer esse gesto. Não é normal, né? Um jogador fazer esse tipo de gesto num lance que nem terminou em gol. É a primeira vez que eu vejo um jogador fazer esse tipo de gesto num chute apenas que vai pro gol defendido pelo goleiro. Isso pra mim é inédito. Quando o cara faz o gol, eu já vi. Mas o cara não fazer o gol e fazer assim, é raro, hein? Ô Felipe, isso aí já dá pra... Eu acho que coloca um pouco do perfil do Lloyd, que você fala, deu uma arrancada. Eu acho que ele deve ter dado umas 3 ou 4 desde que ele chegou no Vasco, né? E independente do cara jogar mais ou menos, tem, queira ou não, uma linha de respeito que tem que acontecer. Que esse isso? tipo de situação Não existe, né? não pode, né? Você fala assim, é incontornável? Acho que não tem... É pouca coisa que não é contornável. Depende de ambos os lados. Pelo perfil do Lloyd, eu não acredito que vai ser fácil. Pelo que ele demonstrou, a gente não conhece muito. Mas isso que ele fez hoje, cara, num contato tão curto dele com a comissão, dele Tem uma com o semana Diniz. quase, né? Pra mim, algo, assim, o ser humano, eu acho que ele erra em alguns momentos, por algumas coisas, mas, poxa, ele tá vindo do banco, ele tinha entrado há pouco tempo, é um confronto, né, com esse treinador que não, ali, pelo menos, não mostrou nenhum tipo de ofensa, não mostrou nada, né? Sim. Agora, vocês estão convictos de que o problema foi com o Diniz? Eu não tô. O Diniz foi perguntado na entrevista. E disse que não entendeu dessa forma. Assim, mas eu acho que ficou bastante eu vendo claro. o jogo, e com as imagens aparecem picotadas, já não é um contínuo de todas as imagens do Diniz e do Lloyd. O que eu percebi? O Lloyd entra, erra uma, erra duas, erra três, começa a arquibancada. A minha sensação é que o Diniz chama para dar uma acalmada. E ele faz o gesto, deixa falar, do tipo, eu não tô ligando para a torcida, deixa eles falarem, eu vou continuar aqui. E aí, quando ele dá o chute, e na visão dele acerta o chute, embora não tenha sido gol, e o gesto com a mão na ouvida é para arquibancada, não é para o banco. Você seria um bom assessor de imprensa do Vasco para falar isso pro Diniz, para ele justificar dessa forma. Veja, eu não estou defendendo ninguém. Eu entendi. Eu jamais pensei nesse ponto de vista. Foi a minha interpretação na hora, vendo o jogo. Eu estava vendo, e para mim era o que estava acontecendo. Se eu sou o Diniz e assisto troca de passes, eu ia dizer exatamente isso. Pode ser que eu tenha dado discurso. A impressão que eu tive foi de um desrespeito ali ao comandante. Eu acho que o Diniz chamou o Lloyd para dar uma orientação. Ele se negou, deve ter ficado bravo com alguma dura que o Diniz tenha dado nele, alguma coisa assim. O Piton, mais claro para mim, é que o Piton está passando pelo Lloyd e acho que o Piton comunicou. O que eu entendi é que o Piton comunica ao Lloyd. Fala, olha, o homem está chamando ali. E ele, deixa ele para lá. Essa foi a minha interpretação. O pré, eu acho que nada pode se explicar, mas isso não se justifica se foi direcionado ao treinador, no caso. Isso é um absurdo, na verdade, né? Mas o pré-jogo, a gente não sabe se de repente lá nesse nível de exigência ele foi exigido demais, ele pode ter desgostado e tudo, só que chega na hora do jogo não é uma atitude minimamente
é razoável, né, de você fazer. Esse lado do Mansur também eu confesso que eu não tinha, a princípio, pensado, porque tem a questão do Piton passar por perto dele, né? Daí isso vem. E da maneira que ele olha para baixo, ele olha na direção do banco, assim, porque ele tá perto, ele tá do lado esquerdo, né? O gol do lado esquerdo. Só o banco do Vasco fica do lado direito. Pra mim, a direção... Bom, mas enfim, eu não tenho... É que o essencial, assim, e aí é jornalismo, né? Nos falta informação aí. Isso. Falta outra parte. Só uma das partes falou. Isso. O Lodge não falou. Vamos ouvir então o que o Diniz falou sobre esse assunto. A primeira pergunta da entrevista coletiva foi como sobre o Lodge. Como você vai fazer para salvar o Lodge? Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz. Ele fala sobre o jogo e também sobre o Lodge. Eu acho que a história do jogo hoje começou no sábado. Eu acho que no sábado aqui teve uma descarga muito grande de energia física e psíquica também, que a gente não teve tempo hábil para recuperar. Foi um jogo do sábado meio fora dos padrões habituais que o Vasco vinha jogando, então estava todo mundo muito feliz e descarregou muita coisa, tanto a torcida como o time. Foi um jogo que deu muito orgulho para a torcida, para a gente também, que no fundo a gente veio de 3, podia ter ganho demais. E com 2 dias a gente tendo que fazer ajustes, eu acho que esse foi o principal fator. Tanto fisicamente como psiquicamente, a gente não foi o mesmo time nem da minha estreia. A gente estava abaixo nos 2 sentidos. E a gente enfrentava um time perigoso, que é um time que tem um bom investimento para a Série B, com jogadores que já jogaram em grandes clubes. Um time organizado, que vinha com confiança de 3 vitórias. Campeão paranaense, e acho que os 3 últimos confrontos do Paranaense eles ganharam nos pênaltis, por incrível que pareça, pela informação que me chegou. Então era um jogo difícil. Então a gente tinha um adversário difícil, perigoso, e a gente estava, para o jogo de hoje, um pouco abaixo da nossa melhor condição. Eu acho que a gente jogou menos do que a gente jogou até no jogo contra o Lanús em termos de postura. E não é que a gente jogou mal, não. A gente não jogou mal. A gente teve um momento que oscilou muito mais nesse jogo que nos 2 primeiros, principalmente no jogo de sábado. Então, dessa oscilação, o Operário, e eu concordo com a sua análise, ele parecia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa, ele fazer um gol. E a gente teve pelo menos umas 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou, né? E aí deixou o adversário vivo e eles acabaram tendo a felicidade de fazer o gol no final do jogo numa bola extremamente improvável. Um cruzamento muito alto, com a cabeçada que entrou bem devagar no canto. Mas o importante, de fato, era classificar, e eu acho que a classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que também para o time acaba sendo uma coisa muito forte, e sempre quando tem disputa de pênalti do jeito que foi, acaba treinando algumas emoções na gente, o aspecto anímico, que sem a disputa a gente não treinaria. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando, e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. O Diniz tenha interpretado mais como o Mansur, né? Vamos saber. E quando ele conversar com o Lodge... Mas a atitude dele dessa maneira, eu acho que já dá uma acalmada, porque será que era menos ruim ele ter feito esse pro Diniz ou pra torcida? Aí que tá o detalhe também, né? A torcida sempre pega mais pesado. De todo modo, se eu fosse o Lodge, eu iria na de Carlos Eduardo Mansur. Falar, não, deixa a torcida falar, eu tô bem. Não foi pro Mister, não. Eu tô me sentindo bem aqui e tal, e vamos lá. Não foi pro Mister, não, nem ouvi e tal. Mas enfim, uma bela entrevista falando assim, pegando esse lado da descarga. Assume que o Vasco jogou pior hoje do que, inclusive na estreia. Porque o primeiro tempo lá da Argentina não foi ruim. Mas não teve agressividade, né? Não teve agressividade, mas assim, no aspecto de as primeiras ideias do Diniz, assim, de jogo, o Vasco fez um primeiro tempo controlado lá na Argentina. Depois a parte física... Mas aí o jogo do Fortaleza vem, você consegue sim canalizar um nível de energia que ali ele conseguiu. Beleza. Não foi o jogo perfeito, mas já mostrou algo, então animicamente tudo aquilo foi. Por isso que a gente fala, foi um belo jogo, mas e aí depois? Aí vem de novo mais um confronto desse jeito. Então esse Vasco, ele tá atrás de quebrar realmente algumas cascas que tem janelas e portas que ele precisa abrir.
Então, como que ele lida com essas emoções de ganhar um grande jogo, igual foi um grande resultado no sábado, para enfrentar essa decisão da maneira que foi agora? Então, acho que a entrevista dele, ele tá conseguindo, ele tá bem lúcido, né, parecendo, fazendo essas leituras. Ô, Mansur, eu sei que você preparou uma análise tática pra gente aí, e já passo para você fazendo a seguinte pergunta: como defender melhor, hein, essa questão? Porque você é obrigado a fazer algumas compensações, porque o que o Piton tem de melhor, né? Quando ele chega à linha de fundo, ou chega perto da área e consegue fazer um passe, né? Porque ele cruza, encontra os atacantes muito bem, tem muita qualidade técnica para bater na bola. Agora, ele tem limitações defensivas muito claras, inclusive a bola aérea, e sistematicamente tem acontecido gols dessa maneira nas costas dele. Difícil equilibrar, né? Aliás, é uma dificuldade que muitos laterais têm, né? De defender o cruzamento na segunda trave, com um jogador que em geral vem... Então já não tem a grande estatura. Mas às vezes até jogadores que têm, né? O jogador está se movimentando numa zona, você precisa estar olhando também, tendo a referência da bola, o jogador que está no que se chama de zona cega, né? Do lateral, e você acaba perdendo referência. Não é simples, não. Falta aí um pouco de malícia, né? Talvez no corpo um pouco mais. Ele deixa o atacante subir muito inteiro, né? Isso. E já foi assim contra... Qual foi o jogo? É Porto Cabelo, eu acho. Porto Cabelo, que o Vasco toma um gol também nas costas dele. Foi 4-2, não é isso? Também sai um gol dessa maneira, né, Mansur? Meio recorrente. E assim, fala-se, evidente, quanto menos você evitar o cruzamento na área, você vai evitar esse tipo de situação. A questão, e o Diniz fala isso na coletiva, é que não era aquele cruzamento de uma bola mais rápida, era quase um balão para a área, né? A bola viajou muito e ele acabou não conseguindo defender.